Você sente Deus falando com você agora? Porque não foi por acaso que seus olhos encontraram estas palavras neste exato momento. Meu irmão, minha irmã, há uma guerra invisível acontecendo nos céus sobre a sua vida, e 3 poderosos príncipes do exército celestial foram destacados pelo próprio Deus para lutar em seu favor hoje, não amanhã, não na semana que vem, mas agora, neste instante em que você respira e seu coração bate acelerado, porque algo em seu espírito reconhece que esta mensagem não é coincidência, mas um encontro marcado pelo Altíssimo com você. Miguel, cujo nome ressoa como trovão pelos corredores da eternidade, proclamando quem é como Deus. O arcanjo guerreiro revestido de glória e poder, comandante supremo das hostes celestiais, cuja espada flamejante já expulsou legiões de demônios e cuja presença faz tremer as fortalezas do inferno. Aquele que disputou com o próprio Satanás e saiu vitorioso pela autoridade do nome do Senhor, Gabriel, o mensageiro majestoso do trono, eterno, portador da palavra divina que transforma destinos e altera o curso da história, aquele que assiste continuamente diante da face do Deus Altíssimo e cujas asas atravessaram as dimensões celestiais para anunciar à Virgem Maria que ela daria à luz o Salvador do mundo, aquele cuja voz carrega decretos que movem céus e terra, e Rafael, o ministro celestial da cura e restauração divina, ungido pelo próprio Deus para trazer o bálsamo do céu à terra, cujas mãos santas destilam o poder, restaurador do Altíssimo, e cujo toque desfaz enfermidades declaradas impossíveis pela ciência humana, aquele que ministra a misericórdia de Deus sobre os quebrantados e faz brotar vida onde só havia morte. Estes 3 príncipes magníficos da corte celestial, resplandecentes em santidade, terríveis em poder, irrepreensíveis em glória, foram despachados do próprio trono de Deus com ordens seladas pelo sangue do Cordeiro para intervirem especificamente na sua situação hoje, porque o Pai das Luzes viu sua dor no secreto, ouviu seu gemido inexprimível, contou cada lágrima que você derramou quando ninguém estava olhando. E no conselho eterno da sua vontade soberana, ele decretou que chegou a hora de virar o jogo completamente a seu favor. E se algo dentro de você responde sim a este chamado, se o Espírito está confirmando que esta palavra é para você, então permita que o Senhor complete esta obra. Inscreva-se agora neste canal como quem firma uma aliança espiritual, porque cada mensagem que chega até você foi gerada em oração e carregada de unção. Deixe um like não como gesto mecânico, mas como concordância da sua alma com o que está sendo liberado aqui. Comente o que Deus está fazendo no seu coração neste momento, porque seu testemunho pode ser a centelha que acenderá fé em alguém que já desistiu. Compartilhe esta mensagem com quem você ama, porque talvez Deus esteja usando você como ponte para alcançar alguém que está prestes a tomar uma decisão fatal. E se o Espírito Santo tocar seu coração para ser parte da continuidade desta obra, para que estas palavras continuem sendo liberadas todos os dias, alcançando lares quebrados, famílias em crise e vidas à beira do abismo, você encontrará o Pix do Ministério, tanto na descrição deste vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. E saiba que toda contribuição voluntária, quando nasce de um coração movido por Deus, e não por pressão humana, é tratada pelo céu não como doação, mas como semeadura na dimensão espiritual, como investimento no reino que retorna multiplicado na forma de bênçãos sobre sua própria vida. Mas não se sinta pressionado, apenas responda ao que o Espírito está dizendo ao seu coração agora, porque esta é uma parceria espiritual, não uma transação religiosa, e Deus honra cada movimento de obediência que brota da intimidade com Ele.
então saiba que estes 3 arcanjos do Deus vivo estão em pé de guerra neste momento por causa de você, por causa da sua família, por causa dos seus sonhos que o inimigo tentou destruir e das suas finanças que foram atacadas e da sua saúde que foi abalada. E se você está sentindo um aperto no peito ou uma emoção subindo, é porque o Espírito Santo está confirmando cada palavra que você lê. O Espírito de Deus me revelou algo profundo sobre você enquanto eu orava antes de escrever esta mensagem. Ele me mostrou que você tem atravessado um vale muito escuro. Talvez seja a falta de dinheiro que tem tirado seu sono. Talvez seja uma doença que os médicos não conseguem curar. Talvez seja uma opressão espiritual tão forte que você sente como se correntes invisíveis estivessem ao redor dos seus sonhos. E você já tentou de tudo, já orou, já jejuou, já clamou, mas parece que o céu está em silêncio e a resposta não vem. Mas pare tudo agora, inspire fundo, porque o que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva e fazer você entender por que a batalha tem sido tão intensa. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, está escrito algo que vai explodir sua mente e fazer você compreender a dimensão espiritual do que você está vivendo. A Bíblia diz que o anjo de Deus foi enviado para responder à oração de Daniel, mas ficou retido por 21 dias, porque o príncipe do reino da Pérsia, uma potestade demoníaca, resistiu contra ele, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. Você entende o que isso significa? Significa que sua oração já foi ouvida, sua resposta já foi liberada do trono de Deus. Mas há uma guerra acontecendo nos lugares celestiais, porque o inimigo sabe que quando sua bênção chegar, quando sua cura se manifestar, quando sua provisão financeira vier, todo o inferno vai perder território sobre você e sua família. O diabo não está brigando com você por causa do seu passado. Ele está desesperado por causa do seu futuro, por causa do que Deus vai fazer através de você quando esta corrente for quebrada. E é por isso que Deus enviou não 1, mas 3 de seus mais poderosos generais celestiais para garantir que nenhuma força demoníaca vai impedir sua vitória. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, como se estivesse em um cabo de guerra espiritual. De um lado, as promessas de Deus puxando você para cima, do outro lado, as circunstâncias tentando te arrastar para baixo. Mas há algo que você precisa saber que ninguém te contou. A intensidade da guerra revela o tamanho da vitória que está vindo. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", não é apenas mais um anjo, filho e filha do Deus Altíssimo. Ele é o arcanjo guerreiro, o comandante supremo dos exércitos celestiais. E quando Judas, versículo 9, diz que Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés, isso nos revela algo poderosíssimo. Este guerreiro celestial não tem medo de enfrentar o próprio Satanás cara a cara para defender o que pertence a Deus. E você pertence a Deus. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo e nenhuma força do inferno tem autoridade legal sobre sua vida. O Espírito Santo me mostrou algo que vai fazer você parar e pensar agora. Você sabia que toda vez que você enfrenta uma batalha financeira severa, toda vez que uma doença misteriosa ataca seu corpo, toda vez que a depressão e a ansiedade tentam te sufocar, não é apenas uma circunstância natural, mas um ataque coordenado de forças espirituais que querem impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida? E Miguel foi designado especialmente para proteger o povo de Deus contra essas investidas malignas. Ele é mencionado em Daniel 12, versículo 1, onde diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Você ouviu isso? Ele se levanta a favor dos filhos do povo de Deus.
E se você é filho ou filha de Deus através de Jesus Cristo, Miguel está se levantando agora mesmo em seu favor. Mas espere, há algo mais profundo que você precisa entender sobre a atuação de Miguel na sua vida. E isso vai fazer uma luz acender na sua mente. Este poderoso arcanjo não luta sozinho e nem arbitrariamente. Ele luta sob as ordens diretas do Altíssimo e em resposta às suas orações. Cada vez que você ora, cada vez que você clama o nome de Jesus, cada vez que você declara a palavra de Deus sobre sua situação, você está ativando a intervenção celestial e liberando Miguel para guerrear em seu favor, porque Apocalipse 12, versículos 7 a 9, nos mostra uma cena épica onde Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão e seus anjos, e o resultado é glorioso. O diabo e suas hostes são expulsos, lançados para fora, derrotados pelo poder de Deus. Não é coincidência que você está lendo isso agora. O timing divino está operando e o Espírito Santo está preparando seu coração para receber algo que vai mudar tudo. Porque quando você terminar de ler esta mensagem e fizer as orações que vou ensinar, quando você der o próximo passo de fé que Deus está exigindo, Miguel vai desembainhar sua espada de fogo celestial e cortar toda a cadeia financeira que tem te mantido preso. Ele vai destruir toda a enfermidade que tem atacado seu corpo. Ele vai quebrar toda a opressão que tem roubado seu sono e sua paz. E você vai testemunhar a vitória de Deus de uma forma tão poderosa que não vai conseguir conter as lágrimas de gratidão. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nessas palavras, não é verdade? Você sente que esta mensagem foi escrita especialmente para você e está certo em sentir assim, porque o Espírito Santo guia cada letra, cada vírgula, cada palavra que seus olhos estão lendo agora. Ele sabia que você precisava ouvir isso hoje. E enquanto Miguel guerreia por sua proteção e vitória espiritual, Gabriel entra em cena como um mensageiro celestial que traz as notícias do céu para a terra. Você percebe o padrão divino funcionando? Deus não envia apenas proteção, Ele envia também direção, não apenas poder, mas também revelação, porque de que adianta estar protegido se você não sabe qual caminho seguir? Gabriel é o arcanjo que apareceu a Daniel para revelar os mistérios proféticos, o mesmo que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, o mesmo que se apresentou a Maria com a notícia mais extraordinária da história. Você vai conceber e dar à luz um filho, e seu nome será Jesus. Apenas pare agora, sinta o que Deus está comunicando à sua alma neste momento. Porque assim como Gabriel levou mensagens que mudaram completamente o curso da história e o destino de pessoas comuns, ele está sendo enviado agora para trazer a você uma palavra específica do trono de Deus, uma revelação que vai iluminar o caminho que parecia impossível, uma resposta que vai fazer sentido de toda a confusão que tem dominado sua mente. Lucas, capítulo 1, versículos 19 e 20, registra algo fascinante sobre Gabriel. Quando Zacarias duvidou da mensagem do anjo, Gabriel respondeu: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas." Você captou a importância disso? Gabriel não é um mensageiro qualquer. Ele assiste diante de Deus. Ele está na presença do Altíssimo 24 horas por dia. E quando Deus tem uma mensagem urgente e específica para entregar a alguém, Ele envia Gabriel. E filho, filha, o Espírito de Deus me revelou que Gabriel está sendo despachado do trono celestial neste exato momento com uma mensagem para você, uma palavra profética sobre o seu futuro financeiro, sobre a restauração da sua saúde, sobre a direção que você deve tomar naquela decisão que tem te angustiado. E você pode tentar ignorar, pode achar que é apenas mais uma mensagem religiosa.
mas seu espírito sabe que há algo diferente aqui. Há uma unção especial operando através destas palavras, e Deus não vai desistir de você até que você pare e ouça o que Ele tem a dizer. O que vou falar agora vai chocar você e, ao mesmo tempo, vai trazer um alívio imenso ao seu coração. Você não está confuso porque é fraco na fé. Você não está perdido porque Deus te abandonou. Você está na escuridão porque está no exato ponto da jornada onde Deus precisa que você dependa totalmente dele antes de receber a revelação que vai mudar tudo. E Gabriel está vindo com essa revelação agora. Talvez você esteja passando exatamente por isso que vou descrever. E se for verdade, seu corpo vai reagir a estas palavras. Você tem uma promessa de Deus no coração, mas as circunstâncias dizem o oposto. Você ouviu claramente o Senhor falar algo sobre sua vida, mas o tempo está passando e nada acontece. Você teve sonhos proféticos, mas a realidade parece zombar desses sonhos. Você sente que Deus te chamou para algo grande, mas as portas permanecem fechadas e os recursos não aparecem. E quanto mais você tenta resolver por si mesmo, mais complicado fica. É exatamente assim. Respire fundo agora, porque o que vou revelar vai mudar sua perspectiva completamente. Gabriel não apenas traz mensagens, ele traz mensagens que desafiam a lógica humana, que contrariam as circunstâncias naturais, que anunciam o impossível como se já fosse realidade consumada. Quando ele disse a Maria que ela conceberia sendo virgem, isso era humanamente impossível. Quando ele anunciou a Zacarias que sua esposa idosa e estéril teria um filho, isso violava todas as leis da biologia. Mas Gabriel não estava consultando as circunstâncias. Ele estava declarando o decreto divino. E meu irmão, minha irmã, a mensagem que Gabriel traz para você hoje desafia toda a lógica. Você vai receber provisão financeira de fontes que você nem imagina. Você vai experimentar cura mesmo que o diagnóstico médico seja terminal. Você vai ver portas se abrindo mesmo que todas as conexões humanas tenham falhado. Porque quando Deus envia Gabriel com uma mensagem, essa mensagem já é a certidão de nascimento do milagre. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus. E há uma urgência no espírito agora porque o tempo está se esgotando para você tomar a decisão que Deus está exigindo. Ele não pode forçar sua vontade, mas ele pode enviar mensageiros celestiais para alertar você do que está em jogo. E enquanto Miguel guerreia e Gabriel revela, chegamos ao terceiro guerreiro celestial que completa esta trindade poderosa de intervenção divina na sua vida. Rafael, o arcanjo curador, cujo nome significa Deus cura. E meu amado irmão, minha amada irmã, se você está enfrentando batalha na área da saúde, se há dor no seu corpo que os remédios não aliviam, se há enfermidade na sua família que tem roubado a alegria do lar, se há feridas emocionais tão profundas que parecem nunca cicatrizar, então preste muita atenção agora, porque esta parte foi escrita especificamente pensando em você. O que vou contar agora, nunca contei antes em nenhum outro lugar. Há alguns anos atrás, eu estava atravessando uma crise de saúde devastadora. Os médicos não tinham respostas, os tratamentos não funcionavam, e eu estava perdendo as esperanças. Até que numa madrugada, ajoelhado no meu quarto, chorando e clamando a Deus por misericórdia, eu tive um encontro que marcou minha vida para sempre. Não foi uma visão mística ou algo fantasioso, foi uma manifestação real da presença de Deus, tão forte que eu senti como se as paredes do quarto estivessem vibrando. E uma paz sobrenatural tomou conta de mim, enquanto uma voz interior, clara como cristal, disse ao meu espírito: eu enviei meu anjo para curar você. Receba agora a sua cura em nome de Jesus. E filho, filha, no outro dia, quando voltei,
Aos médicos para novos exames, eles ficaram sem palavras, porque aquela condição, que era irreversível, tinha desaparecido completamente. E eu sei com cada fibra do meu ser que foi Rafael, o arcanjo curador enviado por Deus, que trouxe aquela manifestação de poder e restauração. O livro de Tobias, embora não esteja no cânon protestante, mas seja respeitado historicamente, registra as ações de Rafael curando Tobias e sua família. E mesmo que você questione a canonicidade desse livro, não pode questionar o testemunho de milhões de pessoas ao longo dos séculos que experimentaram curas inexplicáveis após clamarem pela intervenção dos anjos de Deus. Porque a Bíblia é clara em Salmos 103, versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Você vê? Deus é quem sara, mas ele frequentemente usa seus anjos como agentes dessa cura, e Rafael é o especialista celestial em trazer a manifestação do poder curador de Deus do trono até a sua situação específica. Se você chegou até aqui, não foi acaso. O Espírito Santo está preparando o terreno do seu coração para receber algo que ultrapassa sua compreensão. E eu preciso que você entenda algo crucial antes de continuarmos. Os 3 arcanjos não operam independentemente um do outro. Eles trabalham em perfeita sincronia como uma equipe de operações especiais celestiais enviada especificamente para a sua situação. Miguel quebra as resistências espirituais e abre o caminho. Gabriel traz a revelação e a direção clara do céu. E Rafael manifesta a cura e restauração que seu corpo e sua alma tanto precisam. Você está começando a ver o quadro completo? Deus não está fazendo as coisas pela metade na sua vida. Ele não enviou apenas um ajudador, mas 3 dos seus mais poderosos agentes celestiais para garantir que você vai vencer esta batalha, vai sair dessa crise, vai testemunhar o poder de Deus de forma tão marcante que sua história vai inspirar gerações. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Seu espírito está se alinhando com a verdade divina que está sendo revelada, e as dúvidas que antes pareciam tão grandes agora estão começando a diminuir diante da magnitude do que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Mas eu preciso ser honesto com você agora. Eu preciso confrontar você com amor, porque o Espírito Santo me autorizou a falar isso direto. Você tem sido seu próprio maior obstáculo. Sua incredulidade tem atrasado a manifestação do milagre mais do que qualquer força demoníaca. Porque enquanto Miguel guerreia no invisível, você murmura no visível. Enquanto Gabriel traz revelação, você se agarra à lógica humana. Enquanto Rafael administra cura, você confessa doença com suas próprias palavras. E meu amado, minha amada, chegou a hora de você parar de trabalhar contra os anjos de Deus e começar a cooperar com eles através da fé ativa e da confissão correta. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz algo que não pode ser ignorado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você captou a profundidade disso? Deus está buscando uma resposta de fé da sua parte. Ele já fez a parte dele ao enviar seus anjos mais poderosos para lutar por você. Mas você precisa fazer sua parte cooperando com fé, declarando a vitória, mesmo quando os sintomas ainda estão presentes, louvando mesmo quando a conta bancária está vazia, confiando mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Tire um momento só seu agora e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo ao meu coração neste exato momento?
porque há uma palavra específica que Ele quer sussurrar à sua alma, uma instrução precisa sobre o que você deve fazer assim que terminar de ler esta mensagem. E se você estiver atento, se você silenciar os barulhos externos e as vozes de dúvida internas, você vai ouvir claramente a direção que mudará tudo. Talvez seja para perdoar alguém que te feriu profundamente. Talvez seja para pedir perdão a alguém que você machucou. Talvez seja para dar o dízimo que você tem retido por medo de não ter o suficiente. Talvez seja para fazer aquela ligação que você tem adiado. Talvez seja simplesmente para dobrar seus joelhos agora mesmo e ter uma conversa verdadeira e vulnerável com Deus, sem máscaras e sem formalidades religiosas. E quando você obedecer essa instrução específica, você vai ver as comportas do céu se abrindo e as bênçãos caindo de forma tão abundante que você não terá onde guardar. Romanos 8, versículo 28, declara uma verdade que precisa se tornar o alicerce da sua fé neste momento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você consegue enxergar isso? Mesmo as batalhas que você está enfrentando agora, mesmo as perdas financeiras, mesmo a doença, mesmo a traição, mesmo a decepção, todas essas coisas estão sendo transformadas por Deus em instrumentos para o seu bem e para a glória dele, porque quando esta tempestade passar e você olhar para trás, vai perceber que foi justamente na fornalha que Deus estava forjando em você o caráter e a fé necessários para sustentar a grandeza do que Ele preparou para o seu futuro. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. Algo fundamental está se reestruturando dentro de você agora. O Espírito Santo está removendo camadas de incredulidade que você nem sabia que existiam. Está curando feridas emocionais que você achava que já tinha superado. Está restaurando sonhos que você tinha enterrado porque a dor da expectativa era grande demais. E enquanto ele faz essa cirurgia espiritual no seu interior, Miguel está cortando as correntes no exterior. Gabriel está trazendo clareza no meio da confusão. Rafael está derramando bálsamo curador sobre suas feridas mais profundas. Você consegue sentir isso acontecendo? Há uma sensação diferente no ambiente ao seu redor agora. A atmosfera espiritual mudou desde que você começou a ler esta mensagem, porque onde a palavra de Deus é proclamada com unção, os céus se abrem e os anjos de Deus sobem e descem, exatamente como Jesus disse a Natanael em João 1, versículo 51. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E se você está em Cristo, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, então essa promessa é sua também. Os céus estão abertos sobre você agora, e os anjos de Deus estão em movimento constante entre o trono celestial e sua situação terrena, trazendo respostas, ministrando bênçãos, guerreando batalhas, removendo obstáculos. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou revelar um segredo que mudou completamente minha maneira de orar e que tem liberado milagres extraordinários na minha vida e na vida de milhares de pessoas que aplicaram este princípio. Você não precisa apenas orar pedindo que Deus envie seus anjos. Você precisa orar ativando a ação dos anjos que já foram enviados. Porque Salmos 91, versículos 11 e 12, não diz que Deus talvez ordene aos seus anjos. Ele diz que Ele já ordenou aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles já estão designados para você, já estão posicionados estrategicamente ao seu redor. Mas muitos cristãos vivem derrotados porque não ativam a ação desses
Guerreiros celestiais através da fé e da palavra declarada. É como ter um guarda-costas poderoso ao seu lado, mas nunca pedir a ajuda dele. E agora, neste momento crucial desta mensagem, eu vou guiar você em uma oração poderosa que vai ativar a ação de Miguel, Gabriel e Rafael na sua vida de forma sobrenatural. E quando você fizer esta oração com fé genuína, abrindo seu coração sem reservas, eu profetizo em nome de Jesus que você vai começar a ver manifestações tangíveis do poder de Deus já nas próximas 24 horas. Algo vai mudar, algo vai se mover, alguém vai ligar, alguma porta vai se abrir, algum sintoma vai desaparecer e você saberá sem sombra de dúvida que foi a mão de Deus operando através de seus mensageiros angelicais. Coloque a mão no coração agora mesmo. Sinta ele batendo debaixo da sua palma. Esse é o ritmo da vida que Deus soprou em você. Você não está lendo isto por acidente. Este é seu momento de encontro com o sobrenatural. E vamos fazer esta oração juntos. Repita cada palavra em voz alta, se você estiver sozinho, ou no silêncio do seu coração se estiver com outras pessoas, mas faça com fé, com intensidade, como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma ela depende. Ore assim comigo agora. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento, reconhecendo que sem Ti eu nada posso fazer. Confesso que tenho tentado lutar minhas próprias batalhas com minhas próprias forças e tenho falhado miseravelmente, mas hoje eu entrego tudo nas Tuas mãos poderosas, Senhor. Eu creio que Tu ordenaste a Teus anjos que me guardassem em todos os meus caminhos, conforme está escrito em Salmos 91, e agora eu ativo pela fé a ação de Miguel, o arcanjo guerreiro, sobre todas as batalhas espirituais que tenho enfrentado. Eu declaro que toda resistência demoníaca está sendo quebrada agora mesmo em nome de Jesus. Toda a potestade das trevas que tem operado contra minhas finanças está sendo expulsa agora. Toda a força maligna que tem atacado minha saúde está sendo destruída neste momento, Miguel. Pelo poder do nome de Jesus, levanta a tua espada de fogo celestial e corta toda a cadeia que o inimigo colocou sobre minha vida, sobre minha família, sobre meus sonhos. Eu ativo também a ação de Gabriel, o mensageiro celestial, para trazer clareza divina sobre as decisões que preciso tomar. Revela-me, Senhor, os mistérios que eu preciso conhecer. Traz do Teu trono a palavra específica que vai me guiar no caminho certo, Gabriel. Traz a mensagem do céu para minha vida agora. Ilumina meu entendimento. Abre meus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus com clareza. E eu ativo também a ação de Rafael, o arcanjo curador, sobre meu corpo, sobre minha mente, sobre minhas emoções. Eu declaro cura total agora em nome de Jesus. Toda enfermidade precisa sair, toda dor precisa ir embora, toda opressão precisa ser quebrada, Rafael. Ministra o poder curador de Deus sobre cada célula do meu corpo, sobre cada área da minha vida que precisa de restauração. Eu recebo agora pela fé tudo o que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Cura, libertação, provisão, proteção e vitória completa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Acalme seu coração agora. Respire devagar. Você acabou de ativar forças celestiais que são mais poderosas do que qualquer problema que você está enfrentando. E eu preciso que você entenda algo fundamental neste momento. A guerra já foi vencida na cruz. Jesus já derrotou Satanás e todas as suas hostes. O que os 3 arcanjos estão fazendo agora é simplesmente executando a sentença que já foi decretada, aplicando a vitória que já foi conquistada, manifestando no plano natural aquilo que já é realidade no plano espiritual. E sua parte neste processo é manter a fé firme,
continuar confessando a palavra, mesmo quando os sintomas insistirem em permanecer, continuar louvando, mesmo quando a tempestade continuar rugindo, porque a manifestação visível da vitória está a caminho. Ela foi liberada do trono de Deus no momento em que você fez aquela oração com fé, mas há um percurso entre o céu e a terra. Há uma distância entre a liberação e a manifestação. E é neste espaço intermediário que a maioria das pessoas perde seu milagre por desistir cedo demais. Daniel orou e a resposta foi liberada no mesmo dia. Mas demorou 21 dias para chegar até ele porque havia guerra nos céus. E se Daniel tivesse desistido no 19º dia, ele nunca teria visto a resposta que já estava a caminho. Você entende o perigo de desistir agora. Você está mais perto da vitória do que imagina. A manifestação está descendo do céu para a terra neste exato momento. Enquanto Miguel remove os últimos obstáculos do caminho, Gabriel ajusta os detalhes finais da revelação e Rafael prepara o derramamento total da cura que Deus designou para você. Este é seu momento Kairos, não é Cronos. Não é tempo cronológico comum, é o tempo de Deus, o momento específico que Ele marcou na eternidade para intervir na sua história. E você pode sentir isso no seu espírito agora. Há uma inquietação santa dentro de você, uma expectativa crescente, uma certeza inexplicável de que algo grande está prestes a acontecer. E meu irmão, minha irmã, não permita que as dúvidas roubem esse momento de você. Não deixe que o inimigo sussurre mentiras nos seus ouvidos, tentando convencê-lo de que nada mudou. Porque mudou sim. O mundo espiritual foi sacudido pela sua oração. Anjos foram mobilizados, demônios foram expulsos, decretos celestiais foram liberados, e agora é apenas uma questão de tempo até que você veja com seus próprios olhos a manifestação física de tudo o que já aconteceu no reino invisível. Isaías 41, versículo 10, traz uma promessa que precisa se enraizar profundamente no seu coração agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você percebe a intensidade dessa promessa? Deus não está apenas observando sua luta de longe, Ele está contigo, Ele é teu Deus pessoal. Ele te fortalece quando você está fraco, te ajuda quando você não consegue sozinho, te sustenta quando suas forças acabam, e Ele faz tudo isso com a destra da sua justiça, que significa com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com todos os recursos do céu à disposição para garantir sua vitória. Nunca contei isso antes, mas preciso compartilhar agora porque sei que vai fortalecer sua fé. Há uns 5 anos atrás, eu conheci uma mulher na igreja que estava completamente destruída financeiramente. Havia perdido tudo, estava prestes a perder a casa, não tinha dinheiro nem para comprar comida para os filhos. E ela veio até mim chorando desesperada, pedindo oração. E enquanto eu orava por ela, o Espírito Santo me deu uma palavra profética específica, dizendo que dentro de 30 dias ela receberia uma quantia exata de dinheiro de uma fonte inesperada. E essa mulher escolheu acreditar. E, filha, no 28º dia, ela recebeu uma ligação de um advogado dizendo que um processo que ela nem lembrava mais havia sido finalizado. E o valor líquido era exatamente o valor que eu havia profetizado. E quando ela me ligou chorando, contando o testemunho, ela disse: "Pastor, eu tive a visão de um anjo entregando um envelope nas mãos de Deus, e agora eu sei que foi Gabriel levando minha petição ao trono e Miguel abrindo o caminho para a resposta chegar." Você está começando a ver o padrão?
Deus não está limitado aos métodos convencionais. Ele pode usar qualquer canal para manifestar sua provisão na sua vida, mas ele exige fé que não vacila, confiança que não se abala e declaração constante da palavra, mesmo quando tudo parece desmoronar. Jeremias 29, versículo 11 declara: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Filho, filha, os pensamentos de Deus sobre você não são de falência, mas de prosperidade. Não são de doença, mas de saúde plena. Não são de derrota, mas de vitória esmagadora. E quando Deus decreta algo sobre sua vida, nenhuma força pode impedir que isso se cumpra. Porque Isaías 46, versículo 10, declara: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Mas deixe eu ser completamente transparente com você agora. Há um preço a pagar por andar no sobrenatural. Há um nível de consagração exigido para operar na dimensão onde anjos respondem às suas orações e milagres se tornam rotina. Você não pode viver uma vida dupla, frequentando a igreja no domingo, mas vivendo como o mundo o resto da semana. Não pode louvar a Deus com os lábios, mas ter o coração cheio de amargura e falta de perdão. Porque Tiago 1, versículos 6 a 8, é categórico ao dizer que quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, e que esse tal não pense que receberá alguma coisa do Senhor. E eu sei que isso dói, sei que confronta, mas prefiro te amar o suficiente para falar a verdade, mesmo que doa, do que te agradar com mentiras suaves. Silencie o coração, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar de uma maneira profunda agora, porque Ele quer fazer uma limpeza na sua casa espiritual antes de liberar a plenitude das bênçãos. E não adianta resistir, não adianta tentar esconder. Deus está vendo aquele rancor que você guarda, está vendo aquele hábito secreto, está vendo aquela área onde você tem desobedecido. E agora Ele está estendendo a mão de misericórdia, te convidando a acertar as contas com Ele. E quando você fizer isso, quando você limpar a casa, quando você fechar as brechas, então você vai ver uma explosão de poder de Deus na sua vida que vai te deixar de joelhos em adoração. Hebreus 12, versículos 1 e 2, nos dá o caminho claro. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você vê a sequência? Primeiro deixar o embaraço e o pecado, depois correr a carreira, sempre olhando para Jesus. Este é o momento mais importante desta mensagem. Preste atenção máxima agora, porque o que vou falar vai determinar se você sairá daqui transformado ou se vai continuar na mesma situação. Há uma escolha que você precisa fazer, uma decisão que não pode ser adiada. E essa escolha é a seguinte: você vai continuar sendo um cristão de aparências que conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus pessoalmente, ou você vai se tornar um verdadeiro filho, uma verdadeira filha do Altíssimo, que vive em comunhão real com o Pai, que ouve sua voz claramente, que experimenta seu poder constantemente, que vê anjos atuando, que opera milagres, que anda em autoridade espiritual. A escolha é sua e Deus está esperando sua resposta agora. E dependendo da sua escolha, os próximos capítulos da sua vida serão completamente diferentes. Porque se você escolher o caminho da consagração genuína, se você escolher pagar o preço de morrer para si mesmo e viver completamente para Cristo, então prepare-se, porque você vai entrar em uma dimensão do sobrenatural que você nem sabia que existia. Onde anjos se tornam seus companheiros de jornada, onde milagres deixam de ser exceção e se tornam rotina, onde a provisão de Deus te alcança antes mesmo que a necessidade apareça, onde a proteção divina é tão real que você sente fisicamente quando os anjos te livram de perigos que você nem percebeu. Toque seu coração agora.
Sinta ele batendo forte e vamos fazer juntos a segunda oração. Esta vai ser ainda mais intensa que a primeira, porque é uma oração de entrega total, de consagração completa, de rendição absoluta a Deus. E quando você fizer esta oração com sinceridade genuína, abrindo todo o seu ser diante do Senhor, sem reservas e sem máscaras, eu profetizo que sua vida nunca mais será a mesma. Algo vai quebrar no mundo espiritual, algo vai se mover no céu, e você vai começar a caminhar em uma nova dimensão de poder e autoridade que vai te fazer olhar para trás daqui a alguns meses e mal conseguir reconhecer quem você era antes deste momento. Então, respire fundo, coloque a mão no coração e fale com Deus agora com toda a fé que você tem. Pai amado, aqui estou eu diante de Ti, sem máscaras, sem fingimentos, sem desculpas. Eu reconheço que tenho falhado, tenho pecado, tenho me desviado dos Teus caminhos em muitas áreas da minha vida e hoje eu me arrependo genuinamente. De tudo, eu te peço perdão por cada vez que duvidei do Teu amor, por cada vez que murmurei contra Tuas circunstâncias, por cada vez que coloquei outras coisas acima de Ti. Perdoa-me, Senhor, pela minha incredulidade, pela minha teimosia, pela minha rebeldia. E agora eu faço uma escolha consciente e definitiva de Te entregar tudo, não apenas parte, não apenas as áreas que me sinto confortável em entregar, mas tudo. Minha vida, minha família, minhas finanças, minha carreira, meus sonhos, meus planos, meus medos, minhas dores, minhas feridas, meus talentos, meu presente e meu futuro, tudo está agora nas Tuas mãos. E eu declaro que a partir deste momento Jesus Cristo é o Senhor absoluto de cada área da minha vida. Não haverá mais zonas proibidas, não haverá mais áreas que eu tento controlar sozinho, tudo está rendido a Ti. E Senhor, eu oro especificamente agora pelos 3 arcanjos que Tu enviaste para me ajudar nesta jornada. Eu decreto que Miguel tem autoridade total para guerrear contra toda força demoníaca que opera contra a minha vida. Toda maldição está quebrada agora. Toda opressão está sendo expulsa neste momento. Toda cadeia financeira está sendo destruída pela espada de Miguel em nome de Jesus. Eu decreto que Gabriel tem liberdade total para me trazer todas as revelações do céu que eu preciso receber. Abre meus ouvidos espirituais, Senhor, para eu ouvir claramente Tua voz, através das mensagens que Gabriel traz. E eu decreto que Rafael tem autoridade completa para ministrar cura total sobre meu corpo, minha mente e minhas emoções. Toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. Toda dor vai embora neste instante. Toda ferida emocional é curada pelo poder do Espírito Santo. Eu recebo agora, pela fé, dinheiro sobrenatural vindo de fontes que eu nem imagino. Eu recebo cura completa de toda doença. Eu recebo proteção divina absoluta sobre mim e minha família. Eu recebo sabedoria celestial para tomar as decisões certas. Eu recebo portas abertas que nenhum homem pode fechar. Eu recebo multiplicação financeira, restauração familiar, unção ministerial, autoridade espiritual e tudo mais que está no coração de Deus para mim. E Senhor, eu me comprometo hoje a viver em santidade, a buscar Tua face todos os dias, a obedecer Tua palavra mesmo quando for difícil, a confiar em Ti mesmo quando não entender Teus caminhos e a dar testemunho do Teu poder para todos que cruzarem meu caminho. Usa-me como um instrumento de bênção, como um canal do Teu amor, como uma testemunha viva do Teu poder transformador, e que a minha vida glorifique Teu nome todos os dias, até que eu Te veja face a face. Eu oro tudo isso e declaro tudo isso em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou para me dar vida em abundância. Amém e amém. Você sente essa presença agora?
Não é imaginação sua, é real. O Espírito Santo está enchendo o ambiente ao seu redor. E se você está chorando, é porque ele está tocando nas feridas mais profundas e trazendo cura e libertação. Não segure as lágrimas, deixe fluir, porque cada lágrima está lavando anos de dor, anos de frustração, anos de decepção. E o que está nascendo agora dentro de você é uma fé renovada, uma esperança restaurada, uma certeza inabalável de que Deus está no controle e tudo vai ficar bem. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E meu amado irmão, minha amada irmã, é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está sendo renovado no espírito da sua mente, está sendo transformado de glória em glória, está sendo moldado à imagem de Cristo. E os 3 arcanjos que foram designados para você estão trabalhando sem parar para garantir que este processo de transformação se complete perfeitamente. O que vou revelar agora é a chave final que vai trancar tudo o que foi liberado nestas orações. Você precisa viver os próximos dias, semanas e meses em expectativa ativa, não é expectativa passiva, onde você apenas espera sentado que as coisas aconteçam, mas expectativa ativa, onde você age em fé, como se o milagre já tivesse se manifestado. Porque em Hebreus 11, versículo 1, fé é definida como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, mesmo que você ainda não veja o dinheiro na conta, você age com a certeza de quem já recebeu. Mesmo que os sintomas ainda estejam presentes, você fala e vive como quem já está curado. Mesmo que as portas pareçam fechadas, você caminha com a confiança de quem já sabe que elas vão se abrir no tempo certo. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente o que estou falando. Em 2 Reis, capítulo 7, havia uma fome terrível em Samaria. O povo estava morrendo de fome e não havia solução à vista. Mas o profeta Eliseu profetizou que em 24 horas haveria abundância de comida sendo vendida a preços baixos nas portas da cidade. E um oficial do rei duvidou, dizendo que isso era impossível. Mas 4 leprosos que estavam morrendo de fome decidiram arriscar e foram até o acampamento inimigo. E quando chegaram lá, descobriram que Deus havia feito o exército inimigo ouvir barulho de carros e cavalos. E eles fugiram, abandonando toda a comida, o ouro, a prata, as roupas, tudo. E a profecia se cumpriu exatamente como foi dita. Mas o oficial que duvidou não comeu nada daquela abundância, porque foi pisoteado pelo povo na porta da cidade. Você entende a lição? As bênçãos estavam lá, disponíveis para todos, mas quem duvidou não desfrutou, enquanto quem agiu em fé, mesmo sem garantias naturais, foi recompensado. E meu irmão, minha irmã, eu declaro sobre você agora, com autoridade profética, que suas bênçãos já foram liberadas, sua cura já foi decretada, sua provisão financeira já está a caminho. E se você agir em fé, se você se mover mesmo sem ver, se você obedecer quando Deus mandar sem questionar, você vai experimentar uma virada tão dramática que as pessoas vão perguntar o que aconteceu com você. E você terá a oportunidade de testemunhar do poder de Deus e da ação dos anjos na vida de quem crê. Este momento agora, este exato segundo em que você está lendo estas palavras finais, é o ponto de virada da sua história. É o antes e o depois marcado claramente na linha do tempo da sua jornada, porque algo fundamental mudou em você durante esta mensagem. A forma como você enxerga suas batalhas já não é a mesma. A maneira como você encara seus problemas foi transformada. A dimensão de fé que opera em você agora é maior do que quando você começou a ler.
E isso não foi acidente, foi o Espírito Santo operando através de cada palavra, através de cada verdade revelada, através de cada oração feita. E agora você tem uma responsabilidade gigantesca. Você não pode simplesmente guardar isso para você e seguir em frente. Você não pode ser egoísta com o que recebeu, porque em Lucas 12, versículo 48, Jesus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E você recebeu muito nesta mensagem, recebeu revelação, recebeu libertação, recebeu ativação espiritual. Então, você precisa compartilhar, precisa ser canal de bênção na vida de outros. E quando você fizer isso, quando você levar esta mensagem para alguém que precisa ouvir, você estará multiplicando o mover de Deus e sendo coparticipante do que Ele está fazendo na terra, através dos seus anjos e do seu povo. Filipenses 4, versículos 6 e 7, traz uma promessa final que vai selar tudo o que foi dito aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você fez as petições através das orações, agora receba a paz que excede todo o entendimento, a paz que não depende das circunstâncias, a paz que permanece mesmo quando a tempestade ruge, porque essa paz é a assinatura de Deus, confirmando que Ele ouviu, que Ele está agindo, que a vitória é certa. Há uma última revelação que o Espírito Santo quer que você compreenda antes de encerrarmos. Quando Jesus estava para ser preso no Getsêmani, Pedro sacou uma espada para defendê-lo, mas Jesus disse algo extraordinário em Mateus 26, versículo 53. Pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Então Jesus estava dizendo que tinha acesso imediato a mais de 72.000 anjos prontos para lutar por ele. E a lição profunda aqui é que se Jesus tinha 72.000 anjos à disposição, e você é filho de Deus através do sangue de Jesus, então você também tem acesso a um exército angelical incalculável, pronto para guerrear em seu favor quando você clama em nome de Jesus. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Há mais anjos com você do que demônios contra você. Você tem Miguel comandando hostes celestiais em seu favor, Gabriel trazendo estratégias divinas diretamente do trono, Rafael ministrando cura e restauração constantes. Davi tinha uma revelação profunda sobre essa realidade invisível. Por isso ele podia escrever no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, há anjos acampados ao seu redor, criando um perímetro de proteção divina. E quando Deus permite que alguma provação chegue até você, é sempre com um propósito redentor, sempre com um limite estabelecido que o inimigo não pode ultrapassar. Esta mensagem está chegando ao fim, mas sua jornada está apenas começando. O que foi ativado aqui hoje vai continuar operando e se expandindo na sua vida, porque você plantou sementes de fé que vão germinar e produzir frutos em tempo oportuno. Você abriu portas espirituais que não podem mais ser fechadas. Você ativou forças celestiais que continuarão trabalhando incansavelmente em seu favor. Então não permita que o inimigo roube de você o que foi conquistado aqui, porque há um período entre a liberação no céu e a manifestação na terra. E é nesse período intermediário que sua fé será testada. Mas se você permanecer firme, se você continuar declarando a vitória mesmo na escuridão, então você vai ver uma manifestação tão gloriosa do poder de Deus que vai te deixar sem palavras.
Amado irmão, amada irmã, não feche este vídeo ainda. Eu preciso que você faça algo. Agora mesmo, antes de sair daqui. Porque se você sair sem agir, você pode perder o momento exato que Deus preparou para mudar tudo na sua vida. Primeiro, se você ainda não se inscreveu neste canal, pare tudo agora e aperte o botão de inscrever-se. Ative esse sininho vermelho, porque todos os dias Deus tem uma palavra nova que pode ser exatamente a resposta que você está buscando. Não deixe para depois. Faça agora. Segundo, desça até os comentários agora mesmo e deixe seu testemunho. Escreva "Eu creio". Se você recebeu esta palavra pela fé, escreva "Amém" e "Amém". Se você concorda com tudo o que foi declarado aqui, conte o que Deus está fazendo no seu coração neste momento, porque seu comentário pode ser a centelha que vai acender a fé de alguém que já estava pronto para desistir de tudo. Terceiro, compartilhe este vídeo. Agora, não espere chegar em casa, não espere ter mais tempo. Faça isso agora, enquanto o Espírito Santo está ardendo dentro de você. Envie para aquele grupo da família, mande para aquele amigo deprimido, publique nas suas redes sociais, porque talvez você seja a última chance que Deus está dando para alguém encontrar a saída. E se você não compartilhar, se você guardar isso só para você, essa pessoa pode tomar uma decisão irreversível hoje à noite e você poderia ter impedido. Quarto, se você quer ir mais fundo e ter acesso a conteúdos exclusivos que vão levar sua fé para outro nível, clique agora no botão. Seja membro logo aqui embaixo e faça parte deste ministério de forma especial. E quinto, se neste momento o Espírito Santo está tocando seu coração para semear nesta obra, para que estas mensagens continuem sendo liberadas todos os dias, alcançando milhares de vidas quebradas. O Pix do ministério está bem aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não ignore essa voz interior. Quando Deus te move a semear, é porque Ele já preparou uma colheita abundante para você, e cada real que você oferta em obediência retorna multiplicado em bênçãos financeiras, curas, portas abertas e vitórias que você nem imagina. Então não saia daqui sem fazer sua parte. Não seja apenas mais um espectador passivo. Seja um participante ativo do que Deus está fazendo. Porque o que você recebeu aqui hoje não foi entretenimento, foi uma palavra profética que está mudando o curso da sua história agora. E Deus está esperando que você responda com fé em ação. Então eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você vai fazer tudo o que eu pedi. 1. Curta este vídeo agora. 2. Inscreva-se e comente. 3. Compartilhe. E se Deus tocar, contribua pelo Pix. Faça agora. Não deixe o fogo do Espírito se apagar. Haja enquanto a unção está sobre você. E eu profetizo que nas próximas 24 horas você vai ver a mão de Deus se movendo poderosamente na sua vida de uma forma que você nunca viu antes. Em nome de Jesus. Amém.